Tira um pouquinho. Ponta de cimento. Tá bom? Eles são com imagem lá. Aqui eu estou só complementando, estou estendendo um pouco do retalho, tá? Aqui a gente tem ó, emergência do mental, então eu estendi um pouco aqui até para poder fazer uma verticalzinha aqui na mesial do dente 34. Vamos começar agora a soltar um pouquinho agora esse retalho por lingual. Uhum. Tá ótimo. Isso aqui dói? Uhum. Tá. Vou aumentar ali atrás. Doutor, Apoio aí. Então agora eu vou fazer uma vertical aqui na distal do molar, só para depois a gente ter uma condição melhor aí de tecido para poder fechar, tá? O pessoal está perguntando sobre a anestesia, como foi a pele, foi tão filtrativa, teve bloqueio, não teve? Tá. Em relação à anestesia, pessoal, foi feito só anestesia infiltrativa, tá? Não foi feito bloqueio, então a gente fez só anestesia infiltrativa, tá? E anestesiar um pouquinho na lingual também. Eu vou trocar a lâmina só para a gente poder fazer as incisões verticais aqui. não, tá bom.
Bom, aqui a gente está fazendo a primeira incisão vertical, tá? Eu estou estendendo ela aqui, não vou estender demais também, porque é só para dar um acesso depois para a gente poder liberar um pouco do retalho e ganhar um pouco de mobilidade para a gente poder fechá-lo depois, tá? Ali a gente tem, agora eu vou fazer a nossa vertical aqui na mesial. Tirar essa fibrinha aqui. Bom, aqui a gente tem a nossa área ali. Ah, então dá para vocês verem. Eu vou complementar só um pouquinho agora desse retalho lingual. Você pode segurar aqui. O apoio seu agora é em direção ao osso, assim, sem fazer pressão, tá? Só para dar apoio. Então agora eu vou soltar o nosso retalho palatino, para a gente poder começar a manipular e trabalhar ali na região. Tá? Então só foram feitas também incisões sulculares. E aqui no retalho palatino, no retalho lingual, eu não vou estender muito, porque eu vou soltar um pouco agora esse retalho. Eu vou usar um instrumento, que é esse instrumento aqui, ó. É um instrumento que chama Mini-Mi. Esse é um instrumento que a gente vai trabalhar com as costas dele, para poder fazer um movimento para estirar as fibras do músculo milioideu. Então eu não vou trabalhar com lâmina, eu vou apoiar nas costas do retalho, tá? E vou fazer esse movimento só para a gente ter um estiramento das fibras do milioideu. E aí a gente consegue ver que o retalho ele já começa a ficar mais solto, sem que a gente tenha qualquer sangramento, sem que a gente altere a vascularização no local, tá? Então, com isso, ó, a gente já tem tecido de sobra aqui para a gente fechar, tá? Não sei se vocês conseguem ver na imagem, ó, mas eu consigo trazer o retalho até a incisal aqui dos dentes adjacentes. Lucas está pedindo para falar de novo o nome do instrumento. Nome do instrumento. Esse aqui, pessoal, é um instrumento que chama Mini-Mi. Tá? Então aqui, ó, eu já trago ele até a incisal aqui, ó. Tá? Então é esse instrumento. Tá? E tem essa ponta também mais delgada para algumas áreas anteriores. E aí eu não preciso ficar mexendo demais no retalho vestibular, uma vez que eu estou trabalhando aqui próximo de estruturas nobres, né? Mini-Mi. Mini de pequeno, ME. Mini
Agora, esse é um instrumento, pessoal, que ele funciona bem em mandíbula posterior, tá? Ou mandíbula região anterior. Em região de maxila, a gente não consegue utilizar esse instrumento. Aí a gente trabalha no retalho vestibular, aí a gente trabalha com outro instrumento. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui tem o mental, é só aqui. Vira um pouquinho para mim. Isso. Só liberando um pouquinho dessas fibras aqui para dar acesso. Agora a região do implante, isso, mantenha a cabeça para cá, Camila, por favor. Isso aqui tá ótimo, viu, Camila? Tá perfeito. Eu vou precisar agora de uma pontinha, talvez ali no piezo, para a gente poder fazer aqui um acesso para poder tirar esse implante daqui. Agora o próximo passo é a gente trabalhar para remover o implante antes de fazer. Ó, a sua referência vai ser esse dente aqui. Ó. Você só pode chegar até aqui. Ó. Não pode passar dele, que daí a gente pega a área de nervo e traumatiza, tá? Isso, então aqui está perfeito. Esse acesso tá ótimo. Bom, então a gente tem aqui o retalho preparado. A gente agora vai trabalhar para soltar Essa aí. para depois a gente começar então com a reconstrução. Eu vou até dar uma olhada no lábio. Doutora, dentro daquele armário grande, tem uma caixa bem embaixo, perto do material da PNG. Fecha. Consegue fechar, não? Consegue fechar, não? Isso. Pronto. Agora ficou bom. Ó, pessoal, isso aqui, ó,
A gente vai usar agora um piezo para poder fazer o corte, para poder dar acesso no implante. Como o implante ele tem uma fratura, a gente não consegue nessa área trabalhar com retriever. Então a gente vai ter que fazer um acesso assim para poder fazer a remoção dele, tá? Então eu vou colocar aqui isso, só um instrumento de proteção. Alguns observações sobre não danificar a parede igual? Então, a ideia aqui é o porquê do peso e qual a vantagem do peso aqui. Se a gente usar um método tradicional de tricina, a gente acaba tirando o implante, mas a gente acaba também fazendo um dano muito grande aí na parede lingual. E aí eu acabo criando um defeito muito mais crítico, né? Então, se a gente puder, de alguma maneira, deixar uma parede de apoio, eu acabo tendo uma condição muito mais interessante para poder depois fazer a reconstrução. Tá? Então, aqui a gente vai localizando o longo eixo do implante para poder fazendo o corte, tentando aí manter o máximo de estrutura óssea. Independente da gente estar trabalhando aqui para fazer uma reconstrução, mas se a gente puder manter ali o máximo de estrutura óssea, então a gente vai trabalhando o peso. Ele não é como uma broca 701, então a gente tem que trabalhar com calma para ir aliviando toda a tábua óssea, para ir criando um acesso para a gente poder remover esse implante. Vou fazer um testezinho aqui. Tudo bom? Aham. Vou fazer uma pressãozinha aqui, tá? Vou aliviar um pouquinho mais. Deixa eu ver onde é que está atrás. Já estou gostando, viu? Eu estou aprofundando um pouquinho mais o corte aqui para poder liberar um pouquinho mais da superfície desse implante. Para a gente tentar ir ao máximo e tirando um pouco da resistência dele. Ah, ele é um implante que está fraturado, porém ele é um implante que está óssea integrada, né?
Eu acho que de um... Talvez uma alavanca, né? Aí tentando fazer. Bom, a gente vai aliviando aqui, pessoal, fazendo corte, até que a gente tenha alguma resistência para tentar, que a gente tem uma área de acesso para tentar movimentar esse implante, tá? Então, eu estou criando aumentando um pouco do acesso aqui para a gente ver se depois com uma alavanca a gente consegue fazer um movimento. Vamos tentar fazer um corte agora na horizontal, só para a gente ver aqui. Só para a gente liberar um pouco da base, tá? Lembrando que a gente tem um nervo nessa região, então a gente não vai aprofundar demais. Apesar da gente ter espaço aí suficiente para trabalhar.
Bom, a gente vai agora fazendo alguns movimentos nas canaletas que a gente criou aqui para tentar soltar o implante. Ó, o implante já está com algum movimento, então a gente vai só liberar um pouco mais ele na base. Eu finalizando aqui, aí eu deixo, a gente desparamenta você, tá? Porque aí depois a gente não vai poder parar. Deixar no intuito de preservar a parede igual, né? Isso. Porque aqui, ó, o que que eu fiz? Para. Põe ele ali, põe ele ali. Tá? Deixa eu ver se eles estão vendo. Tá. Bom, pessoal, fizemos uma canaleta. Então, sem causar muito dano ali no local, tá? O implante aqui, ó, removido. E aí, olha qual é o benefício da gente ter trabalhado ali com peso, porque daí a gente tem uma canaleta, eu tenho toda a manutenção dessa parede lingual aqui, e eu tenho um defeito de parede. É como se isso aqui fosse um alvéolo que não tem só a parede vestibular. Então, do ponto de vista regenerativo, agora eu tenho uma condição muito mais interessante para a gente fixar um parafuso. Como existe uma ligeira perda na altura, eu vou colocar esse parafuso um pouco mais inclinado, e aí depois a gente... Para que a paciente possa ir ao banheiro, e a gente já vai retomar aqui. Vou pedir para você ficar com a boca fechada, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai agora no retorno, a gente vai fazer uma coleta de sangue da paciente, para a gente fazer um pouquinho ali de PRF para poder trabalhar, tá? E aí já vamos dar sequência, o leito receptor, ele já fica meio preparado, os retalhos já estão preparados para o fechamento, claro que ao final a gente faz uma confirmação, hein?
Um pouquinho aqui. Beleza, né? Tá ótimo. Tá. Bom, pessoal, agora eu estou aqui, ó. Eu coloquei a broca helicoidal. Essa é uma broca de 1.1, tá? Aquelas que vocês usaram ali no hands-on ontem. E a gente vai começar a fazer o preparo